Amém, glórias a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Mais uma oportunidade, que o Senhor tem nos dado de estar na casa dele para aprender da tua palavra. Já louvamos, já adoramos, já podemos sentir a presença do Senhor. E agora chegou o momento de também meditarmos, de ver o que o Senhor tem para ministrar sobre nossas vidas nessa noite. Nessa mesma oportunidade também, cumprimento também todos os nossos irmãos em casa, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Confesso que eu estava até tranquilo, mas depois que o Roger me entregou isso aqui, a base tremeu um pouco. Falei, rapaz, isso aqui é muito de pregador, né, Romeu? Glórias a Deus, aleluias. Vamos ver se já está funcionando. Maravilha, olha, espetáculo. Quem aqui teve aqui no último culto da EBT? Dá um glória a Deus aí. Aleluias. Foi forte, Nosso evangelista Wanderson Martins esteve ministrando aqui sobre o tema. Deus abençoe, meu querido. E foi forte, Quem não, porventura, não assistiu, se você de casa também não assistiu, convido você a estar dando uma olhada lá e com certeza você será transformado, edificado e sairá brilhando cada vez mais. Aleluia. Bem, hoje, como já foi dito aqui, é culto de ensino. Para você que está nos visitando, acredito que hoje não tenhamos aqui nenhum visitante, mas você de casa que está nos assistindo, a nossa EBT é dividida em duas partes. Temos a parte A, foi ministrada no sábado, e temos hoje, então, a continuidade com a parte B, que é um tópico, em específico, da parte que iremos ministrar hoje. E o título é a lição número 11, já estamos caminhando para a reta final aí, do nosso trimestre, que tem como título A Lâmpada Arderá Continuamente. Porventura, eu iria fazer um breve resumo aqui para a igreja, para dar uma recapitulada, para quem porventura se esqueceu, não lembra. Aleluias. Que nos diz na parte A, foi dois tópicos, na parte A que o nosso evangelista ministrou aqui. O tópico 1, o candelabro de ouro. Aleluias. E aí tem 3 subtópicos, dentro desse primeiro, que é o fabrico do candelabro, a fabricação. Então foi ensinada como foi feito. Nós servimos um Deus de detalhe, E automaticamente ele também é detalhista na construção do candelabro. Tem uns significados da questão da quantidade, das lâmpadas que viam. Também ainda teve a parte 2, que é a luz do candelabro. Também ela tem um significado e ela tem uma responsabilidade. Nós bem sabemos que a luz é feita para brilhar, então ela tinha essa responsabilidade no lugar santo. E aí, no terceiro tópico, o seu lugar no tabernáculo. Também não era em qualquer lugar, em qualquer posição. Existia também um lugar propício para ela. E tem a síntese do tópico 1, que é o candelabro de ouro deveria permanecer aceso. Aleluia. Essa era a função. Obviamente, a gente também aprendeu que essa função se estendia para o sacerdote, que deveria colocar o azeite puro, e deixar com que a luz brilhasse continuamente lá, dando claridade naquele ambiente. E vamos também para o tópico 2, que é Jesus, a luz eterna e perfeita, também com 3 subtópicos. O primeiro, Jesus, a luz do mundo. E isso não é uma afirmação minha. Isso não é afirmação da ADEF, isso é a afirmação do próprio Jesus. Ele declara de si mesmo, eu sou a luz do mundo. Então, aceita que dói menos, foi ele que disse. Glórias a Deus. A segunda parte é a igreja é a luz do mundo. E isso se estende para cada um de nós. A comunidade, a membresia, quando nós nos reunimos, nós temos que ser luz do mundo. Aleluias. E tem o terceiro tópico, o crente como luz do mundo. Porventura, a pessoa que só escutou até o segundo tópico, ela pode pegar e se acomodar. Fala, eu faço parte do ministério na qual é luz, então tem tanta luz lá, não se faz necessário brilhar. Mas a palavra do Senhor nos convida a individualmente também nós sermos luz do mundo. Aleluias. Então não se acomode, não seja somente um crente esquenta-banco, também brilhe, porque as trevas estão aí e necessitam da nossa luz brilhando. Aleluias. E tem a síntese. Essa síntese eu quero que vocês prestem bastante atenção nela, porque acho que ela resume muitas coisas. Ela resume, na verdade, a Bíblia toda. O candelabro de ouro apontava para Jesus Cristo, a luz eterna e perfeita. Se nós tirarmos ali a palavra o candelabro de ouro e colocar a Bíblia, ela aponta para Jesus Cristo. Tudo é sobre Jesus Cristo. A gente vê que o Novo Testamento não dá argumento. Os evangelhos, as cartas, o próprio Apocalipse, ele fala sobre Jesus, é tudo sobre Jesus. E talvez o Antigo Testamento a gente pensa que não, mas não. De Gênesis a Apocalipse, tudo é sobre Jesus. E o candelabro não seria diferente. Aleluias. Temos a leitura bíblica em classe, não
acho que seja necessário feita, já foi feito, aliás, nossa leitura bíblica em classe aqui, né, no dia de hoje. Vamos para o próximo textuário. Aleluias. Nosso textuário nos diz o seguinte: a igreja poderia ler com a gente para fazer uma participação aí? Aleluias. No 1, 2, 3 e... Maravilha, vocês estão afiados hoje, glória a Deus. Bem, o textuário, né, para a gente dar uma contextualizada aqui, Jesus se declarando como luz do mundo, ele foi bem categórico em e até referente à sua atitude, porque não é só dizer que ele é a luz do mundo, ele também tinha atitude de luz do mundo. E para nós entendermos melhor qual é a função de uma luz, basicamente é revelar, trazer à tona o que não se consegue ver. Foi dado exemplo aqui pelo evangelista no sábado, que porventura nesse ambiente, se nós não tivermos a luz aqui, e mesmo que nós enxerguemos bem, mas não tiver nenhuma luz, a gente tem dificuldade em ver as coisas, em andar, em nos movimentar. Porque a luz, por mais que você enxergue bem, ela produz essa facilidade de você ver as coisas e se movimentar. Aleluia, ele foi bem didático nisso. E a luz, ela produz isso, ela traz à tona alguma coisa. E no tocante à atitude também de Jesus, o texto na qual se encontra João 8, capítulo 8, versos 12, anteriormente Jesus tem uma atitude de luz, que é um texto bem conhecido, fala sobre a mulher adúltera. Eis que a mulher vem, os fariseus, os mestres da lei, trazem essa mulher até Jesus e questionam ele: olha, essa mulher foi pega em adultério, mestre. E a lei de Moisés fala para que nós apedrejamos ela, né? E aí Jesus abaixa, não fala nada, e eles ficam questionando ainda Jesus. E aí Jesus levanta e age como luz. Ele só diz uma frasezinha: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E do primeiro, dos mais velhos até o mais moço, todos saem, e só fica a mulher. Então Jesus em um momento acusou eles. Jesus em um momento apontou os defeitos deles. Só falou assim: aquele que tiver pecado, que atire a primeira pedra. E automaticamente, Jesus falando aqui, eles olharam para dentro deles e viram que eles não eram tão dignos assim de apontar o dedo para aquela mulher e acusar ela. E Jesus expressou então a luz, e eles mesmos revelaram, porque a luz, ela tem que revelar o seu defeito. Ela não tem que apontar o dedo e te julgar e te criticar. Esse ato de julgar e condenar, isso cabe a Deus, não cabe a gente. Aleluias? Glórias a Deus. E essa é a função principal da luz. E nós, sendo luz, temos a obrigação de revelar o que não agrada a Deus, mas não apontando o dedo e não julgando, não condenando as pessoas, entendendo a nossa função até onde o limite nos impõe. Porque tem pessoas, porventura, que têm o desejo de fazer o papel do Espírito Santo, né? De convencer a pessoa realmente do seu pecado. Eu fico imaginando se nós temos uma oportunidade de sentarmos com uma pessoa que seja católica, apostólica, romana, aqueles que adoram imagem, que fazem tudo que os católicos praticam. Você pode ter o melhor argumento, melhor oratória, melhor estudo. Você não irá convencer ele, somente o Espírito Santo irá convencer ele do pecado. Aleluia. Então, nós temos que fazer até onde é nos imposto fazer. O Espírito Santo é que faz o resto. Aleluia, glórias a Deus. E o interessante sobre a luz é que recentemente agora lá em casa deu um probleminha no teto. E aí o nosso diácono, Eric, ele esteve lá em casa, mexendo em tudo, né? E aí chegou na parte do acabamento. Na parte do acabamento era lixar, passar a massa, lixar e fazer a pintura. E a gente fica sensível, né? Obviamente eu leio a palavra, eu oro, mas quando a gente tem a responsabilidade de trazer alguma coisa, a gente se dedica um pouco mais o tempo, né? E a gente começa a ficar bem mais sensível ainda às coisas do Senhor. Eu lembro que teve um momento lá em que ele estava finalizando a pintura, ele apontou a luz e falou assim: olha só o que a luz faz, cara, ela revela as imperfeições e os erros aqui. E aquilo, eu nem liguei para os erros, para as imperfeições, eu corri e anotei, que eu falei: isso é forte. O que a luz produz? Ela não apontou o dedo, ela não julgou a pessoa, ela não julgou a parede, a pintura, a mão de obra, ela somente revelou. E a gente teve a nitidez de enxergar aquilo. Eu achei aquilo muito forte na hora. E, abrindo parênteses sobre a sensibilidade, a gente, agora neste momento que eu tive muito sensível à voz do Espírito Santo, referente à questão da luz, fala de candelabro, fala de candeia, de luz, eu tive muito sensível a isso. Eu lembro que um dia eu saí com minha esposa, no domingo, estava um dia lindo, maravilhoso, ela também comentou sobre a luz. Olha como é que o dia está bonito, essa luz. E eu falei: realmente a gente está vindo do inverno, aí os nebulosos, e quando a gente se depara com um dia mais bonito, que dá vista às árvores, a tudo, eu realmente pude contemplar a beleza do Senhor através daquilo. E é somente através da luz do Senhor que a gente consegue contemplar as coisas boas. Entrega, não há alegria, não há satisfação, não há prazer. Aleluias. E sobre a questão da sensibilidade, se porventura a gente vem para um culto, às vezes não sente a presença do Senhor, talvez porventura você tenha se dedicado a se relacionar pouco com o Senhor. Então,
É fácil sentir a presença do Senhor com um louvor igual a Sara acabou de cantar aqui, com um tom bem afinada, ensaiado. Agora, sensibilidade mesmo é você ouvir um louvor, talvez eu cantando, desafinado, ruim. Isso é sensibilidade, isso é sentir a presença do Senhor. Aleluias. Vamos para a nossa verdade prática. Um relógio ali antes, viu, gente? A nossa verdade prática, a igreja também pode estar lendo com a gente. 1, 2, 3 e... Meu Deus, isso é forte. Se vocês repararem, eu grifei ali apostasias, iniquidades e trevas. Isso é a verdade prática, então ela é para ser bem prática, ela é para ser principalmente praticada. E por que eu grifei isso? Porque se a gente for perceber, isso é uma sequência do que acontece quando estamos em trevas. Então, logo quando você entra nas trevas, o que acontece primeiramente é a apostasia, consequentemente a iniquidade, e porventura chega às trevas. E o que é uma apostasia? Apostasia, para você que não saiba, assim como eu a princípio não sabia, é o abandono da fé de forma consciente. Eu não estou falando de uma pessoa que porventura está endemoniada, ela não está na sua plena consciência. Eu não estou falando de uma pessoa que está sofrendo de uma doença psicológica, que ela também não está em sã consciência. Eu estou falando de você que está afastado dos caminhos do Senhor. Você está em apostasia, você está de forma consciente, desobedecendo ao Senhor, fora dos caminhos, fora daquilo que Ele tem preparado para você. E a consequência disso, quando você sai, é começar a praticar iniquidade. Aí é beber, se prostituir, é fazer as coisas que verdadeiramente desagradam ao Senhor. E a terceira parte é trevas. Meu querido, não queira trevas. Trevas, biblicamente falando, é uma de choro, pranto e ranger de dente. É perigosíssimo. Mas o Senhor, essa noite, Ele quer ser luz na tua vida. Então você de casa que porventura se encontra fora dos caminhos do Senhor, corra logo, saia dessas trevas e vem para a maravilhosa luz do Senhor, que Ele tem vida para você. Aleluias, glórias a Deus. E vamos então agora, tópico 3, vamos entrar efetivamente na parte de hoje. Mantendo a luz brilhando continuamente, é o título de hoje. Ele tem conjunto de 3 subtópicos que nos diz nossa união com Cristo, nossa comunhão fraternal e nosso testemunho diário. Introdução. A igreja lê em 1, 2, 3, por favor. Aleluias, glórias a Deus. Essa é a nossa introdução, ela já foi feita também pelo nosso evangelista Wanderson no dia na qual ele teve a oportunidade. E ele ainda deu ênfase à questão da pergunta, né? Mas se ela vier a perder o seu fulgor, que diferença haverá entre nós e o mundo? Sobre a introdução, né? Temos que olhar essa lição, e eu já disse aqui há um tempo atrás na parte que Jesus se declara a luz do mundo, né? Temos que olhar essa lição e as demais lições, tudo que nós temos aprendido, com um olhar de que tudo é uma sombra do que haveria de vir, e é sobre Jesus Cristo. Então, o candelabro, como foi dito lá, ele é uma referência a Jesus, né? E tudo que a gente lê na Bíblia é referência a Jesus. Temos que olhar com isso. Então, aqui eu não estou falando somente de um candelabro, estou falando da luz eterna, a luz perfeita, que é Jesus Cristo. A lição, ela fornece uma sequência para apresentar isso, inclusive, né? Se a gente for fazer a leitura que ela nos supõe lá de segunda a sábado, se você for prestar atenção, a sequência é essa, fala sobre o candelabro, depois revela que o candelabro é uma sombra do que haveria de vir, é de Jesus, está falando a referência de Jesus, e posteriormente vai falar que nós devemos seguir a Jesus e automaticamente sermos luz. Então também nós devemos olhar para o candelabro e nos inspirar no candelabro. Então, já que tem uma luz perfeita e eterna, vamos olhar para Jesus Cristo. Então vamos almejar Ele é verdadeiramente aquele que, como Danilo disse aqui, Ele nos deixou exemplo de como, sendo 100% também homem, Ele também nos deixou exemplo de como agir nas demais situações. Então tudo tem que voltar para Cristo, tudo tem que ser sobre Cristo.
Aleluia. Isso também abrindo, tem outro parênteses, se porventura você se deparar com um louvor que não fala de Cristo, eu convido você a acionar o seu discernimento e procurar entender se aquilo verdadeiramente é edificante para a tua vida. Isso vale para pregações, isso vale para amizades, isso vale para toda a nossa vida. Se não tem falado de Cristo, não tem aplicado Cristo na amizade, na convivência, nas coisas, a gente tem que acionar o discernimento e ver se aquilo verdadeiramente vale a pena. Existe um texto em Romanos 11:36 que nos diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluias. Vamos agora então para o tópico de número 1 e tópico 3, o subtópico de número 1, que nos diz nossa união com Cristo. A igreja no 1, 2, 3. Aleluias, glórias a Deus. Tópico 1. Para reluzirmos como luz no mundo, nossa união com Cristo é imprescindível. Existe uma ação, para o tal benefício. Qual o benefício? Reluzirmos como a luz. Mas para isso é necessário a união com Cristo, que se declara a luz. E não é com o candelabro que eu estou propondo ali. Vou enfatizar isso. Não é com a lamparina, não é com a luz que nós estamos vendo. É com Jesus Cristo a união dele. Aleluias. Mas a possibilidade de união com Cristo, muitas das vezes, faz com que as pessoas prefiram as trevas. Isso é interessante. Tem um texto em João 3, 19 e 20 que diz assim: eu não sei, se João vivesse nos nossos dias de hoje, eu tenho para mim que ele mexer com alguma coisa de luz, porque os evangelhos de João, as cartas de João, tudo ele fala de muita luz. Ele gosta mesmo de luz, é uma referência para falar sobre luz. Ele nos diz em João 3, 19 e 20: este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então, esse é um dos motivos das pessoas, porventura, não querer se aproximar ou se unir a Cristo, porque são pessoas praticantes de más obras. E se elas praticam más obras, ao se unir com Cristo, a luz será revelada. Ela terá que revelar a sua conduta, o seu caráter, os seus desejos, as suas vontades. E para elas põem uma balança. E quando elas põem uma balança, elas se deparam que esse prazer aqui, acho que não vale a pena largar isso, que a gente chama de renúncia, acho que não vale a pena largar isso por Cristo. Só que as pessoas não entendem que isso aqui é um prazer, seja ele lá qual for, e isso aqui, a segunda opção, ou a outra opção, é o Criador do prazer. Então eles perdem muitas das vezes de usufruir de total prazer, de estar na presença do Senhor, de estar unido com Ele, por uma coisa passageira que não é eterna e que muitas das vezes vai levar à destruição. O texto, que a lição nos propõe, ele fala sobre o profeta Zacarias. Ele fala que Zacarias teve uma visão, e nessa visão ele viu um candelabro grande que tinha um recipiente que estava cheio de azeite puro. Esse azeite estava cheio porque tinha 2 oliveiras, e essa oliveira é falada que é Jesus Cristo, e a gente tem que estar unido com ele, e glória a Deus por isso. Só que também tem outro camarada que a gente conhece como apóstolo Paulo, e sobre a conversão do apóstolo Paulo, isso é muito interessante no que eu estou falando, que em sua viagem, em Atos capítulo 9, verso 3, nos diz: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vindo do céu. Então, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vindo do céu. E isso revela, porque a luz revela o que a gente pode se ver. Mas a luz de Cristo, ela vai no íntimo da gente. Ela revela caráter, ela revela intenção, ela revela atitude, ela revela motivação, ela revela sentimentos, ela revela desejos. E o interessante do apóstolo Paulo é que ele achava que ele estava na luz. Ele achava que ele estava no caminho da verdade. Quando ele perseguia os cristãos, quando ele ia atrás das pessoas e prendia, ele achava que estava no caminho da luz. E é esse cuidado que nós temos que ter, porque a motivação dele estava errada. Ele estava em totalmente trevas. Temos que então estar unido com Cristo. Ele não estava unido com Cristo, mas a partir do momento que aquela luz brilhou na vida dele, ele se converteu, aí ele teve o direcionamento certo, ele teve a verdade guiando ele. Então é isso que nós devemos buscar, unidos com Cristo. Essa é a vantagem que trará sobre a nossa vida, sendo unido com Cristo. Aleluias. Tópico de número 2. Nossa comunhão fraternal. No 1, 2, 3, a igreja.
Aleluias. O candelabro, embora se destacasse por seus ricos e variados detalhes, formava uma única peça. O mesmo podemos dizer da Igreja de Cristo, embora formada por membros de várias procedências e origem, constitui um único corpo. Esse tópico, basicamente, resumindo, ele fala de comunhão, ele fala de unidade também, ele fala de igreja, de comunidade. E hoje, por acaso, antes de vir para cá, e se você não viu, o pastor João Paulo compartilhou um vídeo lá no grupo de obreiros, e aquilo lá, aquele vídeo, ele resume muito comunidade, comunhão fraternal, né? Eu não sei o pessoal da mídia aí, se puder depois compartilhar o link aí para ver o pessoal de casa ficou curioso, verdadeiramente é algo que confronta a gente, aquele vídeo, né, pastor? E novamente, essa comunhão fraternal, isso é uma referência a Jesus, porque nós bem sabemos que nós servimos a um Deus que Ele não gosta de pessoas só, Ele gosta de comunhão, de unidade, de estar próximo, né? É um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando fez a criação, criou o homem, Ele viu que não era bom, aí foi lá e criou a ajudadora. Então servimos a um Deus que gosta disso. Só que tem interessante que é o seguinte, sobre comunhão fraternal, se porventura algum visitante chegar aqui, ele não vai poder contemplar essa comunhão verdadeiramente na íntegra, aqui no meio, ou em qualquer outra igreja, pelo fato de que estamos no culto, né? E esse culto, ele tem um motivo, uma motivação. Aqui não é momento da gente estar confraternizando, da gente estar em comunhão aqui exatamente. Está cultuando ao Senhor, dando glória, aleluia, exaltando o nome dEle. É um momento de adoração vertical, é um momento de comunhão vertical com o Senhor. Após o culto, aí sim se inicia então a comunhão horizontal. A gente perguntar, como é que você está, meu irmão? Está tudo bem? E como é que está a vida? E vamos marcar isso, marcar aquilo. É isso que a lição vem nos propor, uma comunhão fraternal. Foi o que aconteceu no vídeo, né? É um momento ali que as pessoas estão tendo um momento de refeição e estão compartilhando aquilo. Aleluias. Então, essa comunhão proposta pela lição é isso, que o próximo revela o seu amor a Deus principalmente. Vamos analisar agora o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 13, que nos diz: pois em um só corpo, é o que está escrito, né? Em 1 Coríntios 12, 13, pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado de beber de um único Espírito. De início dá para a gente notar que existe uma diversidade aqui, e Deus quer isso. E falando da DEF é interessante, porque aqui na nossa igreja, por exemplo, aqui temos brasileiros, temos, né, portugueses, tem Venezuela, meu querido, Venezuela, que tem também Cabo Verde aqui, então é uma diversidade. E hoje estamos numa era de militância, né, pessoas que têm lutado por desunião, eu falo, que é homem contra mulher, é negro contra branco, é país contra o país, e é isso que a palavra do Senhor nos manda ir contra, luz contra isso, que ele quer judeus, ele quer gregos, ele quer escravos, ele quer livres, ele quer branco, quer negro, quer rico, quer pobre, quer o muito inteligente, quer o sem cultura, todo mundo junto, e o que vai unir isso, tem que ter algo em comum com isso, e é o Espírito Santo que faz com que verdadeiramente possamos ser unidos nisso. Aleluias. Porque isso, o que produz a separação é o pecado, né? O pecado vem para separar, vem para destituir uns dos outros, né? Mas o Evangelho, a luz, ela vem para tentar unir as pessoas, né? O pecado separa o homem de Deus e separa você do seu próximo, mas a luz, o Evangelho, vem para nos unirmos, né? Aonde o pecado cria um abismo, né? A palavra do Senhor, o Evangelho, cria uma ponte, a luz cria uma ponte para a gente atravessar e poder nos reconciliarmos, né? Só que na teoria isso é muito fácil. Eu falar isso aqui, nós temos que ser unidos, brothers, e conviver junto. Isso na teoria é muito fácil. E na prática é difícil, é complicado, porque somos seres humanos. Cada um tem gostos peculiares, diferentes. E não é fácil. Mas quando se tem o Espírito Santo de Deus, aí existe uma motivação diferente. Porque lá no mundo, o que faz a divisão no mundo? A divisão é a falta do Espírito Santo. Se o mundo todo tivesse Espírito Santo, não haveria desunião. Então, na casa do Senhor, nós buscando ser luz e transmitir isso para as pessoas, porque isso é o diferencial nosso. O que vai nos diferenciar do mundo? É o Espírito Santo sobre a nossa vida, e Ele trará união sobre nossas vidas. Aleluias. Sobre essa questão do corpo, da unidade, já que esse trabalho, né, a nossa comunhão fraternal, a nossa, né, junção, unidade ali,
para conosco. Eu tive vendo recentemente, né, falando sobre tendões e nervos. Isso eu achei interessante quando eu a vi, porque basicamente, se você não sabe o que é os tendões e os nervos, né, é escrito assim: os nervos são responsáveis por transmitir estímulos originados no cérebro para os músculos, que se contraem e movimentam os tendões, que por estarem presos aos ossos, realizam o movimento. Então, onde há tendão, para nosso corpo exercer movimento, para nosso corpo ter vida, ele tem que ter tendões e tem que ter nervos. E isso vai provocar nervosismo e tensão. Mas na nossa cabeça isso é ruim, porque no mundo é ruim. Quem quer conviver com uma pessoa tensa e uma pessoa nervosa? Uma comunidade tensa e uma comunidade nervosa. Mas quando se há o Espírito Santo, tensão e movimento, tensão e nervo, ela produz movimento. Prefere estar num ambiente onde não tem movimento ou um lugar estagnado? Aleluias. Então que nós possamos estar em busca disso, de tensão e nervosismo, porque lá produz isso. E quando a gente vai ver isso, essa tensão, esses tendões, esses nervos, isso é o Espírito Santo, porque é o que liga um membro em outro membro. E o que faz com que nós unimos? É o Espírito Santo que faz com que eu una você. Aleluias. Então é isso que produz na gente. E partindo do princípio que isso irá nos edificar, isso irá nos moldar, o Espírito Santo irá ministrar isso sobre nossa vida. Aleluia. Então, lá em Gálatas, capítulo 5, se eu não me engano, fala sobre o fruto do Espírito. Quando somos unidos no Senhor, Ele libera sobre nós o fruto do Espírito. E aí é o contrário totalmente do oposto, é o oposto do que o mundo oferece. Porque o mundo, quando ativa os tendões e os nervos na união de pessoas, seja no trabalho, seja na família, ela causa realmente o que eu estou dizendo, é o estresse, é o nervosismo, e isso logicamente traz o afastamento. Mas quando é da parte do Senhor, que habita o Espírito Santo na gente, lá em Gálatas fala sobre 9 qualidades, que é o amor, que é a paz, que é o domínio próprio, que é o autocontrole, e isso em uma comunidade, isso em comunhão fraternal, isso é essencial. Isso irá nos preparar para, aqui em comunidade, quando exercermos isso, nas nossas indiferenças, porque porventura talvez você não vai gostar de alguma situação que você viu, que você passou, que você conviveu, mas lá no mundo você vai ser luz, porque você vai ter aprendido aqui na comunhão, na convivência com os irmãos, a ter o domínio próprio, a ter o autocontrole, a exercer a paz, a exercer... Quem quer estar perto de pessoas opostas disso? Nós queremos pessoas desse jeito, então nós temos que exercer isso em comunidade. Aleluias, glórias a Deus. Tópico número 3. Nosso testemunho diário. No 1, 2, 3, a igreja... Aleluias. Nosso testemunho diário está intimamente relacionado com a luz. Nesse subtópico número 3, né, a lição traz também uma sequência, né? Primeiramente, a gente viu lá a união com Cristo. Isso é a conversão, podemos resumir. Tanto que eu falei do encontro, quando nós nos convertemos, nós nos encontramos com Cristo, nos unimos com Ele. Eu até citei o exemplo do apóstolo Paulo. A segunda parte fala sobre, né, a comunhão fraternal. Então, depois você se converte, aceita Cristo, obviamente você vai se adaptar a alguma comunidade, a alguma igreja, e vai ter convívio com pessoas, se relacionar com pessoas. Isso é membresia, isso é unidade. E agora, depois, né, de passar por todas as etapas, agora vamos para essa última agora, que é o nosso testemunho diário. E querendo ou não, isso é a nossa missão, é o nosso propósito, né? Depois de você se unir com Cristo e estar em comunidade, agora você está preparado para este mundão de trevas aí, sendo luz. Aleluias. E fazendo jus ao nome do tópico 3, porque o tópico na qual nós estamos estudando diz: mantendo a luz brilhando continuamente. Eu confesso que esse tópico, se for para analisar, é o mais difícil de se manter e o mais importante se parar para pensar. Ele é um dos mais difíceis de se manter, o mais importante para a gente praticar. E eu quero observar algo sobre o testemunho de alguém na Bíblia, com a igreja, porque eu poderia muito bem aqui vir e falar do meu testemunho, ou do testemunho de alguém que eu conheça, ou de algum pai da fé aí, alguma pessoa que é referência. Isso não é errado, mas eu sou falho, igreja. Nós somos falhos. No nosso testemunho, porventura, eu posso falar coisas aqui, e lá fora você vai ver eu fazendo o contrário, porque eu sou sujeito a falhas.
mas eu quero falar de Jesus Cristo, porque Ele é a nossa meta, Ele é aquele que venceu tudo, Ele é aquele que sobressaiu sobre tudo. Então, se você porventura eu falar de mim, você falar, meu testemunho é que eu leio muito, eu pratico muito, eu faço muito isso. Eu também consigo fazer isso 2 vezes melhor que você. Então eu vou passar para Jesus a bola, porque eu quero ver se você vai conseguir chegar ao dobro de Jesus. É impossível. Então Ele será a nossa meta. Aleluias. E no texto na qual é o nosso texto áureo que nós baseamos, fala sobre isso, né? Falando novamente ao povo, João 8, capítulo 8, os versos do 12 ao 14. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. No verso 13, os fariseus lhe disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas você não sabe de onde vim nem para onde vou. Então, quando nós falamos de testemunho, muitas das vezes a gente origina ou já pensa sobre esses testemunhos que a gente vê no cotidiano. Um irmão sóbrio conta uma bênção, uma vitória, algo que ele conseguiu. E também, isso é um testemunho. Mas o testemunho aqui, eu estou falando de Jesus. Ele mesmo testemunhou sobre si. Isso é uma conjectura minha, né? Eu acredito que ele tenha batido no peito e falado: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele falou sobre isso. E aí os fariseus, eles são muito ousados. Isso é na questão ruim mesmo. Eles falam assim: o seu testemunho não é válido, você está testemunhando sobre si mesmo. Aí ele dá a resposta. E a questão em si é quando ele fala: Pois sei de onde vim e para onde vou. Quando ele fala que eu sei para onde vim, para onde vou, ele está validando, né, o testemunho dele. Ele está dizendo a sua origem. Ele está dizendo que ele sabe quem enviou ele. Ele está dizendo que ele sabe qual é o propósito dele. Porque do início dessa questão, quando temos um encontro com Cristo, uma união com Cristo, é nosso ponto de partida. E aqui é nosso ponto de chegada. Mas durante esse meio tempo, nós temos que ter um propósito. E o propósito realmente é esse: é falar e exercer aquilo que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas, entendendo o nosso propósito. Nosso propósito é brilhar, é ser referência, é usar aquele fruto do Espírito lá e chamar a atenção das pessoas. Quando você amar uma pessoa e chegar a constranger uma pessoa, porque porventura ela te odeia, mas você ama ela. É no momento de guerra você semear paz. É em um momento que não é para ter mansidão, mas você consegue ser manso. É em um momento que não é para ter autocontrole, você se descontrole, mas você demonstra que você tem o Espírito Santo. Seja dentro da comunidade, igreja, mas seja principalmente lá no mundo. Porque brilhar aqui na igreja, porventura, talvez é fácil, mas lá fora que se torna difícil. Eu vim aqui subir e falar que eu faço isso, que eu faço aquilo, é uma coisa aqui para a igreja. Mas lá no mundo, que verdadeiramente nós temos que exercer tudo que o Senhor tem ministrado em nossas vidas. Aleluia, sendo luz, sendo referência. E chamando a atenção, porque isso escandaliza. Você está diante de uma situação que você tem que perder o controle, e você não perde o controle, e chama a atenção da pessoa. A pessoa começa a se questionar. Porque como que essa pessoa não perde o controle? Mas é isso que é o diferencial da gente. Aleluia. Porque no mundo, os tendões e os nervos, ele produz nervosismo e tensão. Mas quando se tem o Espírito Santo, ele produz movimento. E o movimento é para mais perto de Deus, é para a edificação nossa. Aleluias. Glórias a Deus. Síntese do tópico 3. Precisamos manter a luz de Cristo brilhando continuamente. E obviamente, isso acho que já é entendido da nossa parte. Tendo ou não essa lição, nós entendemos, né? Porque o mundo jaz o maligno. As trevas têm corrompido muito a gente, têm deturpado muitas pessoas. Então, existe a necessidade, porque nunca irá cessar as trevas enquanto Jesus não vier. Sempre haverá trevas aqui, né? Só o dia que Jesus vier nos buscar, assim acabará então o pecado, tristeza, angústia, e verdadeiramente poderemos então ir para mais perto ainda da luz verdadeira que é Cristo Jesus. A nossa conclusão: Jesus anda por entre os cartiçais. Ele vê nossas obras, sonda nossas intenções e mede a intensidade de nossa luz. Supervisionando-nos, o Senhor remove e tira cartiçais. Como está a nossa lâmpada? Isso é uma pergunta reflexiva que você possa, depois de ter vindo na aula do sábado, ter assistido, e também depois de hoje, você vê. E depois ele também nos dá a resposta ali, né? Ele pergunta como está a nossa lâmpada, mas também responde: ela tem de estar rigorosamente limpa, a fim de brilhar intensamente neste mundo tenebroso, pois verdadeiramente existe uma necessidade gigantesca, né, de brilharmos nesse mundo, de influenciarmos,
porque é isso que a luz ela tem que ser de propagar, né? E aí ele termina com essa frase que eu também deixo para todos nós, né? Que Deus nos ajude. Não é fácil, igreja, mas com o Senhor, né, nos guiando, nos colocando no caminho da verdade, verdadeiramente somos capazes de conseguir ser luz em meio às trevas. E aqui agora chega por fim, então, a nossa próxima aula, né? Já foi dita, mas para relembrarmos, lição número 12, parte A, os pães da proposição. Tenho certeza que será muito edificante também. Convido você a não estar perdendo. Amém? Desde já eu quero agradecer a vida de cada irmão. Quero agradecer a confiabilidade também dos pastores, ter confiado na gente poder trazer este ensino essa noite. E que você saia daqui com essa intenção de brilhar cada vez mais, pois existe essa necessidade. Temos que estar constantemente, né, nos purificando, nos santificando. É o nosso tema, né? Buscando fazer certeza irá ser fiel para com cada um de a gente. Amém? Muito obrigado e Deus abençoe cada um em nome de Jesus.